Salve, salve, concurseiro e concurseira. Vem comigo aqui, vamos resolver essa questão. Em relação à lei de execução penal, julgue o item subsequente. Caso necessário, será concedida assistência ao egresso, mediante concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 6 meses. Está errado aqui. Vamos lá. Já sabe a resposta da questão, que ela está errada. Primeiro, o que é egresso? O conceito de egresso está lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal e tem dois incisos, esse artigo 26. Primeiro, olha só, primeiro, vai ser considerado egresso liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Outra situação que vai ser considerado egresso, o liberado condicional sob o período de prova, ou seja, aquele indivíduo que está sob o livramento condicional, enquanto ele estiver no período de prova, ele também é considerado egresso. Perfeito? O egresso, ele tem direito à assistência. E a assistência ao egresso está no artigo 25. Primeira situação de assistência ao egresso. Atividades ali que volte a ter o convívio, né, o retorno ao convívio social. E isso, que ele receba o quê? Orientação. Esse tipo de orientação que é fornecido ao egresso, para ele ter o convívio social normalmente, é enquanto ele estiver na condição de egresso. Já no que diz respeito ao alojamento e alimentação, esse tipo de assistência vai ficar limitado pelo prazo de 2 meses. Então aqui, ó, pelo prazo de 2 meses. Esse prazo de 2 meses, ele pode ser prorrogado por igual período uma única vez. Ou seja, pode ser prorrogado por mais 2 meses. Então, com a prorrogação, pode chegar a um prazo aqui desse tipo de assistência total de 4 meses. Tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Essa resposta aqui, você pega combinando o 26 com o 25, ambos da Lei de Execução Penal. Em relação à Lei de Execução Penal, julgue o item subsequente. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, sendo que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização do Ministério Público. Está errado? Não precisa de autorização aqui do Ministério Público. Quem autoriza vai ser o diretor do estabelecimento. Tá bom? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Sistema Penitenciário Federal, que é o sistema que eu tenho ali a prática, tá? O preso tem que realizar um exame. Só que o setor de saúde não tem condições de fazer esse exame em catanduvas. Vai ser feito onde? No hospital. Quem vai autorizar? É o juiz? Não, não precisa ser o juiz. É o Ministério Público, não. Quem autoriza é o diretor. É um caso de tratamento de saúde. E quando ele for para o hospital, vai através de quê? Permissão de saída. E vai escoltado. Tá bom? Próxima questão. Em relação à Lei de Execução Penal, julgue o item subsequente. Apolo foi condenado à pena de 15 anos de reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa situação, por ocasião do seu ingresso no estabelecimento prisional, ele deverá ser submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético. Vamos lá, feminicídio é um crime de homicídio qualificado na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. O feminicídio é um crime com violência grave contra a pessoa. Ele foi condenado. Ele vai necessariamente ser submetido à realização e identificação de perfil genético? Certíssimo. A questão está certa. Aqui você pega, ó, fundamento, artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. O artigo 9º-A da Lei de Execução Penal fala que os condenados pela prática de crime de violência grave contra a pessoa, então crime de violência grave contra a pessoa, isso entra o homicídio, entra o roubo, então crime com violência grave contra a pessoa, crimes sexuais, ali, crimes sexuais contra vulnerável, também, perfeito? Então esses crimes, aí o indivíduo que vier a ser condenado, obrigatoriamente, ele será submetido à realização de DNA com a extração ali de ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor. Então é necessário, é obrigatório. Está lá no artigo 9º-A. Só toma cuidado o seguinte, se ela coloca assim, por exemplo, ó,
O indivíduo que vier a ser condenado por qualquer crime hediondo vai ser submetido à realização de exame de identificação de perfil genético. Aí a questão vai estar errada. Por que ela vai estar errada? Porque lá a redação do artigo 9º-A não traz mais qualquer crime hediondo. Fala crime com violência grave contra a pessoa, crimes sexuais, ali envolvendo, afetando a liberdade sexual da pessoa, crimes sexuais contra vulnerável. Então, não é qualquer crime hediondo que vai ter violência grave contra a pessoa, vai ser um crime sexual. Vamos pegar, por exemplo, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é considerado crime hediondo, mas não é um crime com violência grave contra a pessoa, nem um crime sexual. É um crime contra a incolumidade pública. Nessa hipótese, ele não vai ser submetido à realização e identificação de perfil genético. Então, toma cuidado com esse detalhe. Muita gente vai cair. Essa redação do artigo 9º-A, ela tinha sido vetada pelo presidente da República. Ela adveio com o pacote de crime, aí quando foi o pacote de crime para ser sancionado pelo presidente da República, ele foi o quê? Vetou esse dispositivo. Só que o veto do presidente da República foi derrubado pelo Congresso Nacional. Aí essa redação que é aplicada hoje. Então essa aqui está certa. Próximo. Em relação à lei de execução penal, julgue o item subsequente. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Perfeito. Tá certo. Ó, a resposta você pega com base no artigo 7º, caput, da Lei de Execução Penal. E, ó, detalhe que eu enfatizo para vocês. Condenado a pena privativa de liberdade. Essa vai ser a comissão, essa vai ser a composição da CTC. Por quê? Se ele vier a ser condenado e não for cumprir pena privativa de liberdade, em outros casos, a própria Lei de Execução Penal traz, essa comissão ela pode ser composta por fiscais de serviço social, que vão atuar junto à vara de execução penal. Então vai fugir dessa regra, tá? Então essa composição é só quando for condenado a pena privativa de liberdade. Não confunda exame de classificação, não confunda o exame de classificação com o exame criminológico e nem exame de identificação de perfil genético. Vamos lá, o exame de classificação é o quê? Ter em vista observância do princípio da individualização da execução penal, para ele cumprir a pena de acordo com aquele perfil que ele tem. Então esse exame de classificação é feito pela CTC. Exame criminológico é para realizar ali e verificar o que? Um prognóstico. Ou seja, se aquele preso ele pode ter, a fim de periculosidade, mais para frente voltar a delinquir. Esse exame criminológico ele é realizado no centro de observação. Na impossibilidade de ser realizado no centro de observação, é feito ali pela CTC. O exame de identificação de perfil genético. Isso é para colher o que? O material, o DNA e deixar no banco de dados. Quem faz a coleta desse material é um perito. E quem vai realizar vai ser a perícia. Tá bom? Não se esqueça. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. A súmula vinculante de 1056, ao afirmar que a falta de estabelecimento penal adequado, não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641320 do Rio Grande do Sul, e é um reflexo, ainda que tímido, do princípio do numerus clausus. Pessoal, essa primeira afirmativa aqui, ela está correta. Primeiro, é isso realmente que traz o enunciado da súmula vinculante número 56. Por exemplo, vamos interpretar essa súmula. Imagina o seguinte, o indivíduo está cumprindo pena em regime fechado. Aí ele preencheu os requisitos para progredir para o regime semiaberto. Só que não tem vaga para ele no regime semiaberto. Ou seja, qual é o estabelecimento prisional para abrigar preso condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto? Colônia agrícola, industrial, similar. Aí não tem vaga. Então quer dizer que ele vai ficar na penitenciária, que é o estabelecimento prisional para abrigar preso condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, aguardando vaga, porque não tem ali colônia agrícola? Negativo. STF entende que não. Ele não pode ficar aguardando vaga em um estabelecimento prisional para um regime mais gravoso. Se não tem colônia agrícola, coloca ele o quê? Na casa do abertado.
Se não tem caso abrigado, coloca ele em prisão domiciliar. Mas ele não pode ficar na penitenciária aguardando vaga no regime semiaberto. Então essa súmula vinculante, ela fala isso. Tá certo até aqui. O que pode ter gerado dúvida ali para vocês, e que realmente também gerou dúvida para mim, é referente ao quê? O princípio do numerus clausus. Esse princípio, ele é fundamentado pelo professor Rodrigo Roig, se não me engano, desculpa se eu não pronunciei corretamente, e fala o seguinte, ó, olha só, a cada saída de um preso, sai um preso, o máximo que pode ter é o quê? É o preenchimento de uma vaga. Então, saiu um preso, surgiu uma vaga, coloca um preso. Saiu um preso, coloca um. Não, saiu um preso, coloca dois. Por quê? O sistema já está abarrotado. E isso vai acabar o quê? Ferindo até mesmo a dignidade da pessoa humana. Tem determinados estabelecimentos prisionais que, pô, é em tese para ter um preso, melhor, 2 presos por cela, vamos dar um exemplo, e tem 15, tem 20. Então, saiu um preso, não tem que colocar mais de um preso. Essa seria a aplicação do princípio numerus clausus. E está correto, tá? Uma questão realmente difícil, um pouco mais aprofundada, mas nada que impeça aí você de resolver. Agora vocês conseguem resolver tranquilamente. Segunda afirmativa, o princípio da humanidade das penas está consagrado nas regras de Mandela? Tá. Isso aqui é tranquilo, está correto. Terceira afirmativa, a proibição de visitação como forma de sanção disciplinar, ela é criticada pela doutrina especializada por violar o princípio da intranscendência da pena, certo? Por que viola o princípio da intranscendência da pena? Presta atenção. Vamos supor que o preso, ele praticou uma falta. Aí ele vai cumprir a sanção disciplinar. Nesse momento que ele está cumprindo a sanção disciplinar, não tem visita. Mas quem praticou a falta foi o preso. E quem acaba sendo punido indiretamente também é a visita. Então, a pena está passando da pessoa que realizou ali a falta. Fere a intranscendência da pena. Essa é a fundamentação. Quer ver um exemplo? Isso aconteceu no caso prático. Esse dia vieram me perguntar assim, olha só, o preso tinha visita marcada para quinta, só que ele foi isolado na quarta. Então a visita é suspensa? É, porque ele está isolado. Não vai ter a visita. Então tu vê que já tem a motivação para ter a suspensão da visita, porque o preso foi isolado. Mas quem praticou a falta foi o preso. E quem acaba sendo punido também é a visita. Então a pena ultrapassa a pessoa de que efetivamente realizou o fato. Quarta afirmativa, a Lei 13.964 de 2019, conhecida aí como pacote anticrime, que alterou a lei de execução penal, aumentando o percentual de pena a ser cumprido para fim de progressão de regime, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Perfeito. Por quê? Se ela aumentou o limite para preenchimento do requisito objetivo para fim de progressão de regime, ela é um exemplo de uma novatio legis o quê? Impédio. Se é uma lei nova, mas prejudicial, ela não pode retroagir. Então ela é aplicada da data da vigência dela, que foi a partir do dia 23 de janeiro de 2020, para frente, não podendo retroagir. Quinta afirmativa. Por violar o princípio da individualização da pena em concreto, o juiz da execução penal não pode condicionar a progressão de regime à reparação do dano. Se não constar, olha só, se não constar essa determinação na decisão penal condenatória transitada em julgado. Tá certo, tá bom? Agora, um detalhe muito importante. O indivíduo foi lá e praticou um crime contra a administração pública. Esse crime contra a administração pública gerou dano. Se o magistrado, na condenação, fixar ali que para ele progredir de regime vai ser necessário ele ter que reparar o dano, colocou na sentença. Se ele não reparar o dano, gente, ele não consegue progredir de regime. Ah, não? Não, isso já foi decidido pelo STF e é constitucional. Agora, se não foi colocado na sentença, é diferente. Você pode observar aqui que todas as afirmativas elas estão corretas. Então, gabarito aqui, ó, letra E. Assinar a alternativa correta, considerando as disposições da Lei de Execução Penal. Letra A. O isolamento, suspensão e restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Pessoal, gabarito letra A. B. A autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 15 dias. Está errado. Pelo prazo de até 10 dias. Você pega como fundamentação aqui o artigo 60 da Lei de Execução Penal. Isolamento preventivo ele vem como medida cautelar. O que consiste isso? O diretor isola preventivamente
aguardando a resolução do procedimento administrativo. Então, uma medida cautelar, vem antes da resolução. Só que o isolamento preventivo é no máximo até 10 dias. E tem que ser comunicado ao juiz da execução, qualquer isolamento. C. O mandato dos membros do Conselho de Política Criminal e Penitenciária terá duração de 3 anos, renovável de 1/3 a cada ano. Está errado aqui, ó, na duração do mandato, que será de 2 anos. D. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 30 dias, o réu não comparecer justificadamente à audiência de monitório, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Está errado. Aqui o prazo, 20 dias. Que audiência é essa, a de monitório? Aqui está falando que de respeito da suspensão condicional da pena. Então, ele vai para uma audiência, ele vai ser advertido, se caso ele não cumprir aquelas condições que foi estipulada, que tem que passar pelo período de prova, pode ter uma revogação e, consequentemente, essa suspensão ser convertida ali, né, ser revogada e ele tem que cumprir a pena privativa de liberdade. Então, a audiência de monitora é uma audiência que vai adverti-lo que ele tem que cumprir aquelas condições. Letra E. Estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade, e não 2 anos. Então, gabarito letra A. Considerando as recentes alterações legislativas, assinale a alternativa correta sob a Lei de Execução Penal. A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Está falando progressão. Ó. Caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Perfeito. Gabarito letra A. Artigo 112, parágrafo 6º da Lei de Execução Penal, conhecida como LEP. B. O regime disciplinar diferenciado não será aplicado aos presos provisórios, mas para os condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Está errado porque o RDD, vamos lá, o RDD não é regime de cumprimento de pena, o RDD é uma sanção disciplinar. Pode ser aplicado para preso condenado, preso provisório, preso brasileiro, preso estrangeiro. Quais são as hipóteses de cabimento do RDD? Vamos lá, crime doloso. Não basta ser praticado crime doloso tem que subverter a ordem de disciplina interna. Quando o preso apresentar alto risco para o estabelecimento ou para a sociedade, ou quando tiver fundadas suspeitas que o preso integra organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. São as hipóteses de cabimento do RDD. Quem fixa o RDD? Sempre o magistrado. O magistrado, antes de fixar o RDD, vai ouvir o que? A defesa e o Ministério Público. Voltando às informações, vai ter um prazo de 15 dias para decidir a respeito se fixa o RDD ou não. Tá bom? Tem RDD preventivo, tá, gente? Só que eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que acontece? O magistrado ele fixa preventivamente o RDD e, claro, esse RDD preventivo pode ultrapassar os 10 dias, porque quem está fixando é ele. E depois, se caso ele confirmar o RDD, o que acontece? Esse tempo que ele ficou de RDD preventivo, ocorre a detração. Então, vai abater do tempo da fixação do RDD definitivo. Tá bom? Vamos lá, letra C. A ausência de vigilância direta impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Gente, está errado. Não impede aí a utilização de equipamento de monitoração eletrônica. Com base na Lei de Execução Penal, falou em monitoração eletrônica, você vai lembrar que serve para fim de prisão domiciliar ou então para saída temporária. D. A autorização para a saída temporária do condenado será concedida por prazo não superior a 14 dias, podendo ser renovada por mais 6 vezes durante o ano. O erro aqui é no prazo. Então, ela não pode ser concedida por prazo não superior a 7 dias e pode ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. E a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido ao menos 20% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então o erro aqui está no percentual, não é 20%. Então se ele é primário e vier a ser condenado por crime sem violência à pessoa ou grave ameaça, aí aqui, 16%. Então gabarito letra A.
À luz da lei de execução penal, assinale a alternativa aqui correta. Letra A. Em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4 nem superior a 8 horas. Está errado. Porque não será inferior a 6 e nem superior a 8 horas. B. São recompensas regidas pela lei de execução penal. Há concessão de regalias e elogio. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra P de bola. C. Considera-se egresso para os fins da lei de execução penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses a contar da saída do estabelecimento. Está errado. É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento ou liberado condicional durante o período de prova. Artigo 26 da Lei de Execução Penal. D. Ao egresso poderá ser concedida assistência que consiste em alojamento e alimentação, estabelecimento adequado pelo prazo de 3 dias. Está errado, pelo prazo de 2 meses. Pode ter uma prorrogação se ficar comprovado pelo serviço social que ele está desempenhando, está correndo atrás do trabalho. Então pode ter mais uma prorrogação por 2 meses. O prazo total aqui, ó, que pode chegar a 4 meses. E, no trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% total de empregados na obra. Errado? Máximo 10%. Então, gabarito letra B de bola. Referente ao trabalho desempenhado pelo preso, sua remissão e pecúlio, disponibilizados pela legislação cearense. Assinar a alternativa correta. Apesar de falar aqui sobre a legislação cearense, nada impede a gente resolver com base na lei de execução penal. Vem comigo, ó. O trabalho interno do preso tem caráter facultativo e deve respeitar as aptidões e a capacidade do preso. Não. O trabalho do interno do preso tem caráter educativo. Tá? Educativo e deve respeitar as aptidões e a capacidade do preso. Então está errado a letra A. Lembrando o seguinte, o preso condenado é obrigado a trabalhar, é dever dele. Já o preso provisório é facultativo, artigo 31, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Caso ele queira trabalhar, ele só pode trabalhar internamente. Então, preso provisório não trabalha externamente. Caso ele queira trabalhar, ele vai trabalhar dentro do estabelecimento prisional. O preso político trabalha facultativo. Quanto ele trabalhar dentro e fora, a Lei de Execução Penal é excelente. Se a Lei de Execução Penal não proíbe e venha preencher ele os requisitos legais, nada impede ele trabalhar externamente. B. O trabalho do preso será remunerado obedecendo o critério de produtividade, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Gabarito letra B. Letra C. O preso em cumprimento de pena em regime fechado poderá obter autorização para desenvolver trabalho externo, junto a empresas públicas ou privadas, desde que se submeta a algumas condições, como manter comportamento disciplinado, seja na unidade prisional, seja na empresa para a qual presta serviço. Está errado, tá? E além disso, tem que preencher o requisito objetivo, que é cumprir 1/6 da pena, que autoriza o diretor de estabelecimento, e só pode trabalhar se for em serviços de obras públicas. Quando fala desenvolver trabalho externo, junto a empresas públicas e empresas privadas, não especificou qual tipo de trabalho. Então tem que ser serviço de obras públicas. D. A remissão ocorrerá na razão de 1 dia de pena para 2 dias trabalhados. Já está errado porque é para 3 dias trabalhados. Sendo considerado também para efeitos de remissão a frequência regular aos cursos de ensino fundamental, médio e profissionalizante, bem como a produção intelectual e produção de artesanato. Está errado aqui, ó. Tá? Então, gabarito letra B de bola. Um grupo de presos com o intuito de subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento penal incita os outros presos a se rebelarem. Nesse sentido, de acordo com o que estabelece a Lei de Execuções Penais, qual medida sancionatória deverá ser aplicada aos presos que incitaram a rebelião? Letra A. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas para o cometimento de falta grave. Está errado que não cabe sanção coletiva. A própria Lei de Execução Penal, lá no artigo 45, se não me engano, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, proíbe a aplicação de sanção coletiva. Então, se presos estão incitando ali subverter a ordem da disciplina interna, estão se rebelando, tem que individualizar a conduta de cada um. Não pode aplicar ali, ó, de forma coletiva. Então tem que ter individualização, a responsabilidade é individual. B. Deverá ser aplicada sanção de recolhimento em cela escura individual. Está errado, né? Não cabe a aplicação aqui de pena colocar o preso em cela escura. C. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas em legislação local para o cometimento de faltas leves.
Primeiro, que não cabe sanção coletiva. Segundo, que a falta que foi praticada é falta grave. E a lei de execução penal não traz falta nem leve nem média. A lei de execução penal só traz falta grave. D. Deverão ser aplicadas individualmente as sanções previstas para o cometimento de falta grave. Gabarito aqui é letra D. E você pega o artigo 50 da lei de execução penal, que vai trazer um rol de faltas consideradas graves. Um agente penitenciário recebe um preso condenado por crime hediondo, cuja conduta delitiva enseja a reprovabilidade dos outros apenados. A conduta que esse indivíduo vier ser condenado enseja a reprovabilidade dos outros apenados, colocando assim em risco sua integridade física. Nesse sentido, segundo os ditames da lei de execução penal, ao classificá-lo, o agente penitenciário deverá... Gente, nessa hipótese, ele praticou um crime hediondo. Pela lei de execução penal, a classificação dele tem que ser feita o quê? Colocar, regra geral, quem praticou crime hediondo com quem praticou crime hediondo. Só que esse crime hediondo que ele praticou tem uma reprovabilidade dos outros condenados. E isso pode afetar a integridade física dele. Vamos pegar, por exemplo, que esse preso ele vai ter que ficar no seguro. Vamos supor que ele praticou um estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é crime hediondo. E é um crime que o preso vai ter que ficar no seguro. Por quê? Se ele não ficar no seguro, os outros vão matar. Os presos reprovam esse tipo de crime. Reprovam, por exemplo, estupro, reprovam quem mata criança, adolescente, pega os outros na covardia, matador de aluguel. Então eles têm o código deles lá. Esse preso tem que ficar no seguro. Eu não posso colocar ele com um preso que praticou outros crimes hediondos, não, porque de repente os outros presos vão matar ele. Tá bom? Então vamos lá. Dentre as alternativas, o agente penitenciário deverá, letra A, colocar o preso em local onde haja somente apenados que cometerem crimes hediondos? Errado. Porque, por exemplo, vamos supor que um indivíduo que tá lá, praticou crime hediondo, que esse crime hediondo é homicídio. O cara é matador. Colocar estuprador, ele vai matar o estuprador também. B. Colocar o preso em dependência destinado a apenados e ex-funcionários da administração da justiça criminal? Não, pô. Aí o ex-funcionário da administração da justiça criminal tem que ficar no seguro, mas separado desse cara. C. Colocar o preso em local próprio e segredado dos demais? Sim. Vai para onde? Seguro. Senão ele vai morrer. Beleza? Então, gabarito letra C de casa. E vem aqui comigo. Assistência ao preso ou internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno ao convívio em sociedade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta poderá ser prestada em outro local, somente mediante a autorização do juiz da vara de execuções penais responsável pelo estabelecimento. Está errado. Pode ser autorizado pelo diretor do estabelecimento. B. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino do primeiro grau facultativo, integrando o sistema escolar municipal, devendo se reduzir a pena do preso ou internado que optar pelo estudo. O ensino fundamental, que era o antigo ensino grau, ele é obrigatório e não facultativo. C. A assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de até 6 meses, podendo esse prazo ser prorrogado, no máximo por 2 vezes, sendo comprovado por declaração da assistência social empenho na obtenção de emprego. Está errado aqui o prazo, porque o prazo é de até 2 meses. Pode ser prorrogado esse prazo? Pode ser prorrogado. Agora, só que assim, por uma única vez, pelo mesmo prazo. Tem que ter declaração da assistência social e empenho ali do egresso na obtenção de emprego. Então tá errado. Pega aqui, dá uma lida no artigo 25 da LEP. D. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Certinho. Isso está dentro da área da assistência jurídica. Dentro da assistência jurídica. Por quê? Se o preso é hipossuficiente, não tem condições de constituir o próprio advogado,
ele vai ser beneficiado ali especificamente, tá? Com a Defensoria Pública. Tudo bem? Então, finaliza essa questão. Gabarito aqui, ó. Letra D de dado.